Olá, boa noite a todos. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo direitinho, me dá um alô, tá? Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Hoje eu estou fazendo aqui no meu perfil, Rosana Laísa, tá? No Facebook. Depois eu vou colocar também no canal de Psicologia Rosana Laísa, no YouTube. E aí eu vou estar também colocando no grupo da Síndrome do Pânico e eu vou estar distribuindo também. Então hoje a nossa live, né, faz algum tempinho, né, que a gente deu uma paradinha, né, mas estou de volta. Vamos tentar fazer novamente uma vez por semana para estar aqui sempre ao vivo, conversando com vocês, tirando as dúvidas, né? Muitas pessoas enviaram várias dúvidas sobre os transtornos mentais, diagnósticos, sintomas. E hoje eu vou estar respondendo essas dúvidas e quem entrar aqui também pode estar perguntando, tá? Eu vou estar aqui respondendo também. Então vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem para a gente estar iniciando. Quem entrar, por favor, me dá um ok para saber se tá bem a imagem, o áudio, né? Para a gente estar iniciando. Vamos dar mais uma esperadinha, né? Que hoje eu falei que eu ia fazer das 18 até as 19 horas, tá? Oi, Flávio, tudo bem? Oi, Sara, vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Oi, Benete, tudo bom? Giovana, boa noite. Oi, Marli. Só queria que vocês me dessem um ok. Oi, Tânia, tudo bom? Se vocês estão me vendo direitinho, se o áudio tá legal. Boa noite, Giovana, tudo bom? Oi, boa noite, Daniel. Tudo bem? Está saindo bem. O áudio e a imagem também, vocês estão me vendo bem? Boa noite, Aurinha, tudo bom? Então tá, se vocês estão conseguindo me ver bem, ouvir. Oi, tem manias de arrancar cabelo, por que será? Juscelene, tá, vamos conversar também sobre isso, tá, Juscelene? Vocês podem estar colocando aqui áudio ok. Ana Lúcia, tudo bom? Oi, Estela, tudo bem? Então tá, então vamos fazer, né? Vamos começar. Compartilhe com seus amigos, tá? Porque eu acho que essa é uma oportunidade rica para vocês, né? De estar conversando com uma psicóloga ao vivo, tirar as dúvidas, né? Sobre transtornos mentais, diagnósticos, sintomas, tratamento. Oi, Edson, tudo bom? Então, assim, muitas pessoas enviaram várias dúvidas para mim. E aí, hoje eu vou estar também áudio ok. Ah, legal. Então, eu vou estar também respondendo todas essas dúvidas. Juscelene, áudio ok. Tá ótimo. Compartilhe com seus amigos também, tá? Para eles estarem participando, que a gente vai ficar aqui até as 19 horas. Tá bom? Para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar, muitas pessoas já me conhecem. Eu falei que eu dei uma paradinha aí de um mês, mais ou menos, mas estou de volta, né? 2018 aí vamos iniciar novamente, vamos tentar fazer uma vez por semana essas lives, que eu acho que é legal a gente estar conversando, né, da gente estar tirando essas dúvidas ao vivo, que eu acho que seria importante para vocês até no tratamento que vocês estão fazendo, tá? Eu acho que vai enriquecer também bastante, né? Esclarecer essas dúvidas. Então, meu nome é Rosana Laísa, eu sou psicóloga clínica, atuo há mais de 35 anos. Boa noite, Silvia, tudo bom? Então, assim, na verdade... Oi, Camila, tudo bem? Na verdade, assim, eu atendo vários transtornos mentais, como síndrome do pânico, depressão,
transtorno de ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, fobias, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo com essas lives? Seria no sentido de ajudar vocês, no sentido de esclarecer essas dúvidas. Então, assim, uma pessoa me perguntou o que seria importante no tratamento com um psicólogo. Né? Qual seria a importância desse tratamento com psicólogo? Porque eu sei que muita gente às vezes não faz, né? Muita gente às vezes vai lá no Dr. Google, né, que é mais fácil, vai lá ver todos os sintomas que a pessoa está sentindo, coloca lá, né, todos os sintomas e aí faz, né, entre aspas, seu próprio diagnóstico, né? Que isso está totalmente incorreto, porque na verdade na internet vocês não têm condição de fazer um diagnóstico, é muito difícil isso, vocês sozinhos. Por isso que vocês precisam procurar ajuda com tratamento com psicólogo para fazer uma terapia e o tratamento com psiquiatra para tomar a medicação necessária. Eu vou estar explicando também. Oi, Camila. Compartilhei sua live no grupo e espero que o pessoal venha assistir e tirar as dúvidas. Legal, Camila, muito obrigada, viu? Boa noite, Gena. Então, assim, o porquê do tratamento com psicólogo? Na verdade, o psicólogo, ele vai ajudar vocês a entrar em contato com a origem do problema que vocês estão sentindo. Não só entrar em contato com essa origem, mas entender o porquê. E aí, eu acho que assim, é importante a gente trabalhar no nosso cérebro todas essas impressões ruins, às vezes, que ficam na vida da gente, né? Essas impressões negativas que ficam desde a nossa infância, desde a adolescência. Oi, Neuza, quanto tempo, tudo bom? Neuza, se você conseguir colocar também na sua página, tá? Acho que seria legal também das pessoas estarem participando, tá bom? Eu fiquei um tempinho sem fazer, agora eu estou retomando novamente as lives, tá? Eu te agradeço. Então, assim, na verdade, a pessoa, ela passa por vários problemas, né? Eu acho que assim, não existe uma pessoa que chega e fala assim, eu não tenho problema nenhum. Eu não preciso de psiquiatra, não preciso de psicólogo, eu me viro sozinho, né? Isso não existe, eu acho que é humanamente impossível. Todos nós temos problemas. Por quê? Porque a gente vai adquirindo desde a nossa infância, que a gente chama assim dos mecanismos de defesa. O que são esses mecanismos de defesa? São coisas que vão acontecendo na vida da gente e que às vezes a gente não consegue lidar com essas situações. E aí a gente vai se defendendo, né? Às vezes de uma forma errada, às vezes acima do normal. E aí que a gente vai entrando um pouco fora do nosso equilíbrio. E a gente vai adquirindo o quê? As nossas neuroses, que seriam os transtornos mentais que a gente fala. Então, todos nós temos transtornos mentais, né? Isso é muito comum. Isso que a gente precisa começar a entender. Esses transtornos, todo mundo tem, né? Então, por que não procurar ajuda? Então, assim, o tratamento com o psicólogo dentro do processo terapêutico é vocês entenderem todos esses transtornos. E aí vocês começarem a modificar no cérebro como lidar com esses transtornos e qual achar o caminho mais correto para que vocês se sintam mais equilibrados, para que vocês tenham mais saúde física e mental também. Tá? A partir do momento que vocês começam a entender todo esse processo e junto com o psicólogo, ele vai ensinar várias técnicas para vocês também. Tá? Para vocês conseguirem ter esse total equilíbrio, para vocês conseguirem a cura, né? Então muita gente me perguntou, mas síndrome do pânico tem cura? Sim, tem cura, né? Muitos profissionais às vezes não falam disso, né? Alguns psiquiatras não falam, né? Alguns psicólogos também não falam, mas tem que ser uma mescla, né? Tratamento com o psicólogo, que seria tratamento terapêutico para lidar com esse estado emocional, para que a pessoa consiga lidar com essas inseguranças, com esses medos, com essas fobias que nós vamos adquirindo também com o passar dos anos, tá? E aí também teve gente que me perguntou, mas síndrome do pânico ela vem sozinha ou às vezes podem ter a mescla de alguns outros transtornos mentais? Sim, às vezes acontece, eu já atendi várias pessoas que tinha síndrome do pânico,
tinha transtorno obsessivo compulsivo, tinha agorafobia e tinha depressão. Então, na verdade, o que vai acontecendo? Se vocês só ficarem na internet buscando, vamos dizer assim, um diagnóstico por vocês mesmas, né? Que eu acho que isso é errado, porque vocês vão fazer diagnósticos, né? Lógico, como é que uma pessoa que não tem ainda um preparo, né, não é um psicólogo, não é um psiquiatra, como é que vai fazer um diagnóstico? Não tem como. Então, para fazer um diagnóstico, precisa ou com um psiquiatra ou com um psicólogo que já tem uma certa experiência, tá? E aí, vocês vão fazer o quê? A partir do diagnóstico, vocês vão fazer um tratamento específico. E teve gente que me perguntou o seguinte, né? Como é que a gente tira, vamos dizer assim, vamos dizer assim, as pessoas que não querem ir no psiquiatra, né? As pessoas que não querem fazer um tratamento com a medicação. Aí eu vou estar explicando para vocês por que a gente precisa tomar medicação, tá? Porque, na verdade, a gente tem um desequilíbrio químico também no nosso cérebro. Teve gente que me perguntou, mas fala da noradrenalina. Então, vamos entender um processo que acontece no nosso cérebro. Por exemplo, agora, a gente aqui batendo papo, eu falando com vocês me ouvindo, tá? Colocando mais dúvidas para a gente esclarecer. O que vai acontecer aqui no meu cérebro e no cérebro de vocês também? A gente começa a equilibrar o quê? A nossa serotonina. Então, a serotonina, ela equilibra o nosso humor, tá? Se vocês estão se sentindo bem, a serotonina tá totalmente equilibrada. O que vai acontecendo também? Vai liberando mais dopamina, né? Que dá aquela sensação de prazer, da gente estar batendo um papo, da gente estar conversando, tá? Vai liberando mais endorfina, que dá um relaxamento no corpo. Então, assim, toda vez que vocês estiverem num momento gostoso, numa situação que vocês estão ouvindo uma música também, ou conversando com pessoas que vocês gostem, vai estar liberando todo, né, esse processo químico no cérebro de uma maneira equilibrada, tá? Isso acontece 24 horas, mesmo na hora que a gente está dormindo também, né? Porque o nosso cérebro não para, tá? A gente está em constante mudança e em constante trabalho no cérebro também. Então, o que a gente precisa fazer no nosso cérebro? Em primeiro lugar, a gente precisa equilibrar quimicamente também. Então, por isso que é importante ir no psiquiatra. Por exemplo, quando vocês têm uma crise de pânico, a crise de pânico, o que acontece de sintomas? As mãos ficam geladas, as extremidades, os pés também, dá um ataque cardíaco muito grande, a pessoa fica ofegante, fica com uma respiração rápida e curta, a oxigenação ela é deficiente, a pessoa fica com tontura, de repente a pessoa também pode ficar com a vista turva, né? E aquela sensação de angústia no peito, sabe? Uma sensação às vezes de um calafrio, às vezes uma onda de calor no corpo, tremedeira, dormência às vezes, né? Na boca, no rosto, nas extremidades. Então, todos esses sintomas são normais. Por que ocorrem esses sintomas? Porque assim, no nosso cérebro nós temos o nosso sistema límbico, tá? Então, nós temos a nossa amígdala, que ela fica bem aqui no meio do nosso cérebro, entre o hipotálamo, tá? E o hipocampo. Então, o porquê da amígdala? A amígdala, ela é extremamente importante para a nossa preservação da nossa espécie. Por exemplo, quando vocês vão sentir medo de alguma situação específica, de repente, sei lá, entrou, vamos dizer assim, ladrão, vamos colocar uma coisa assim, né, que as pessoas hoje em dia têm muito medo, tá? Você fica com aquele medo do assalto. Então, o que vai acontecer quimicamente no teu cérebro? O sistema límbico aciona a amígdala, tá? Que vai começar a preparar o seu cérebro, que é jogar no seu corpo a adrenalina, noradrenalina, tá? Para que vocês fiquem preparados para vocês ou enfrentarem a situação, lógico que vocês não vão estar enfrentando, vai estar fugindo da situação, tá? Então, o que acontece dentro da síndrome do pânico numa crise?
essa amígdala é acionada 24 horas sem ter, vamos dizer assim, um ladrão externo, entendeu? É como, vamos colocar como exemplo, como se tivesse um ladrão interno na mente de vocês. Então, vocês vão estar em alerta constante o dia inteiro. Se vocês não vão num psiquiatra e não vão tomar medicação, esse sistema límbico, ele vai ser acionado 24 horas. Então, fica naquela tensão constante. Giovana, eu sei que é terrível. Por isso que, assim, eu estou colocando para vocês, porque eu vejo que muita gente não vai no psiquiatra, ou muita gente começa a tomar medicação e para no meio, né? Se de repente vocês não estão se sentindo bem com a medicação, o que vocês têm que fazer? Em primeiro lugar, conversa com o psiquiatra que vocês foram. Essa coisa da gente ficar perguntando na internet, mas eu estou tomando esse antidepressivo, quem já tomou? O que vocês sentiram? Para cada pessoa, cada um vai ter uma reação diferente no organismo, vocês entenderam? Então, para uma pessoa, ela não vai sentir efeito colateral nenhum. Para uma outra pessoa, vai sentir muito efeito colateral. E para uma outra pessoa, mais ou menos. Então, o que é importante dentro desse processo? A gente equilibrar, o que eu expliquei para vocês, o sistema límbico, que aí é a nossa amígdala, que aí ela é acionada, tá? 24 horas. Por isso que a gente precisa ir no psiquiatra. Em primeiro lugar, fazer um diagnóstico correto para ver, de repente vocês estão com uma síndrome do pânico ou de repente vocês estão apenas com TAG, que seria um transtorno de ansiedade generalizada, ou de repente vocês estão apenas com uma fobia específica ou uma fobia social, tá? Ou às vezes vocês podem estar apenas com uma depressão. Ou de repente estar com vários transtornos ao mesmo tempo. Então, vocês precisam, em primeiro lugar, tirar essa coisa do medo, sabe, de ir no médico, do medo de ir em psicólogo. Tem gente que fala, mas para que eu vou lá no psicólogo, vou ficar lá batendo papo? Não é bater papo. Na verdade, a gente tem que conversar, para poder ajudar vocês. Mas aí o que acontece? Nessa conversa, o psicólogo ele tem todo um preparo para entender o inconsciente na mente de vocês. O inconsciente é aquilo que vocês não percebem. O consciente é aquilo que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou falando com vocês, vocês estão me olhando, vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão ali, vendo toda a situação, controlando. Então, esse seria o nosso consciente. O inconsciente é aquilo que a gente não percebe. São comportamentos que a gente vai adquirindo com o passar dos anos. Que às vezes esses comportamentos eles não são muito adequados. Esses comportamentos, na verdade, eles não estão muito equilibrados. Aquilo que eu expliquei no início para vocês. Na verdade, a gente vai criando o quê? Mecanismos de defesa que fazem com que a gente, às vezes, ultrapasse o nosso limite. Que aí a gente vai adquirindo o quê? As nossas neuroses, tá? Então, isso qualquer pessoa tem. Em primeiro lugar, eu acho que assim, mas é só eu que tenho, de repente outra pessoa, o que vai pensar de mim, né? Porque às vezes acontece muito isso, né? De repente, só eu que sinto. Não, às vezes a outra pessoa que não tem, vamos dizer assim, a compreensão do que vocês estão sentindo, que não tem, de repente, a paciência de estarem conversando com vocês, às vezes tem muito mais problemas do que vocês, entenderam? Então, a gente tem que buscar, em primeiro lugar, uma ajuda profissional, psiquiatra, para a gente estar tomando a medicação. O psicólogo, para vocês fazerem um tratamento terapêutico, para vocês entenderem todo esse comportamento inadequado que a gente vai adquirindo com o passar dos anos e a gente vai começando a modificar esse comportamento. Em primeiro lugar, através da nossa mente. Isso que eu falei para vocês, a gente vai ensinando várias técnicas para que a pessoa sinta essa segurança, para que a pessoa sinta esse equilíbrio, né? Eu, particularmente, nesse trabalho de 35 anos, eu desenvolvi a técnica do treinamento autógeno,
Autógeno quer dizer origem em si mesmo, é uma autoindução que vocês vão estar aprendendo. Então, assim, conversando no trabalho, dirigindo um carro, dentro do avião, né? Teve gente que me procurou e falou assim, eu preciso fazer uma viagem de avião, eu não estou conseguindo, como é que eu posso estar fazendo? Então, essa técnica também do treinamento autógeno, que é extremamente científica, tá? É de um médico, né, alemão, o nome dele é Dr. Johann Heinrich Schütz. Então, nesses mais de 35 anos de trabalho, eu desenvolvi mais a técnica dele. Então, eu fiz toda essa pesquisa com meus pacientes, eu ensino, eu mesmo faço também a técnica, né? Eu acho que assim, não adianta você ensinar se você não consegue fazer em você mesmo. Então, eu também utilizo a técnica. Então, o que vai acontecendo no cérebro? Vocês começam a equilibrar os neurotransmissores. Vocês começam a equilibrar o sistema límbico. Então, a amígdala, que é acionada de uma forma irregular, de uma forma assim, constante, dentro do processo da crise do pânico, também, que aí aciona o medo, o que vai acontecendo? Com o treinamento autógeno, vocês vão estar equilibrando também a amígdala e vai estar equilibrando os neurotransmissores. Então, vai enviando para o seu corpo mais dopamina, dá uma sensação mais de prazer, vai liberando mais endorfina, que dá uma sensação de relaxamento no corpo, vai equilibrando também a serotonina, porque vai realmente equilibrando o estado emocional, o seu humor, tá? Vai controlando também o cortisol, que ele é muito jogado no nosso organismo quando você passa por um estresse. Então, na verdade, o treinamento autógeno, ele vai auxiliar também, pelo menos assim, para todos os meus pacientes, eles estão fazendo lá fora, né? O trabalho terapêutico, geralmente, às vezes é uma vez por semana. Então, aqui, uma vez por semana, a pessoa está aqui conversando comigo, a pessoa está tendo toda uma orientação, eu vou estar realmente junto, né, com o paciente, fazendo com que o paciente entenda tudo isso que está acontecendo. Ah, e por que eu tenho pânico? Por que eu cheguei no estresse pós-traumático? Por que eu tenho uma depressão? Então, a pessoa vai entendendo todo esse processo e, a partir desse momento, a gente vai modificando a mente do lado mais positivo e vai modificando o quê? Os comportamentos que são inadequados. Então, a pessoa vai se fortalecendo, a pessoa vai sentindo mais segurança. Né? Por isso que me perguntaram, né, uma das dúvidas, por que fazer um tratamento com um psicólogo? É para estar ajudando, né? Muita gente às vezes fala, mas eu não quero ir no psicólogo, quero fazer uma outra coisa. Gente, às vezes vocês podem fazer várias coisas alternativas, mas são só coadjuvantes. Não vai resolver a origem do problema. Enquanto vocês não entrarem em contato com o eu de vocês, para vocês entenderem todo esse processo, vocês não vão se sentir curados. Então, aí que está o ponto. Vocês podem fazer várias técnicas, né? De repente, sei lá, uma meditação, uma acupuntura, tá? De repente, tem gente que fala, mas eu fiz um reiki, também ajuda? Ajuda, mas não vai apenas resolver o problema. Por isso que o psicólogo é importante nesse sentido, tá? Então, e o psiquiatra é mais importante também, porque vocês têm que tomar essa medicação, entenderam? Agora sim, de repente a pessoa, né, colocou para mim, mas a síndrome do pânico ela está relacionada com outros transtornos, né? E como é que de repente a pessoa pode sair desse processo? Né? Carol, grande realidade, terapia é indispensável, sim. Apesar, Carol, que de repente muita gente tem medo, né, de um psicólogo, né? Tem medo de conversar, tem medo de falar sobre si mesmo. Lógico, né? É muito difícil a gente falar da gente, né? Da gente falar o que a gente está sentindo. É muito complicado mesmo a gente falar. Por isso que a gente precisa sentir no profissional que vocês estão procurando uma empatia, para vocês se sentirem à vontade, para vocês estarem, vamos dizer assim, chegando no objetivo que vocês desejam, que é a cura. Tem cura? Tem. Tem que buscar ajuda? Precisa. Oi, Geraldo, nem fui trabalhar. Viviane, psicóloga fundamental.
sempre saí das terapias como se um peso tivesse saído do meu coração. Isso mesmo, Viviane, né? Porque assim, é um momento que vocês descarregam, é um momento que vocês colocam para fora, tá? Márcia, tenho vergonha, mas é mais forte do que eu. Márcia, não tenha vergonha. O que eu estava falando para vocês é justamente isso. Todos nós temos transtornos mentais. Todos nós temos problemas. Né? Então vamos aceitar isso, que a gente tem problema. Se a gente tem problema, então vamos buscar ajuda. E a gente tem que buscar ajuda onde? Nesses profissionais que estudaram para isso. Né? E uma coisa que é importante, Geraldo, você sente fraqueza e temor no corpo. Sabe o que acontece, Geraldo? Eu não sei se você faz tratamento, né? Que às vezes, de vez em quando, você entra nas minhas lives. Se você estiver fazendo um tratamento com psiquiatra, estiver fazendo tratamento com psicólogo, eu acho que assim, tenta conversar também com o seu psiquiatra, tá? De repente, a dosagem da medicação também que você está tomando, às vezes não está sendo adequada. Então, a gente precisa ter essa força, a gente precisa se sentir à vontade com o psiquiatra para a gente estar conversando com eles. Ó, eu estou sentindo isso de sintomas, né? Ou será que é algum efeito colateral? Será que realmente essa dosagem está boa? Vocês têm que questionar também, sabe, gente? Não é só chegar lá no psiquiatra, o psiquiatra chegar lá e falar, ó, vocês vão tomar tal medicação e pronto. Não, vocês têm que questionar. Mas por que eu tenho que tomar esse remédio? Tá, é o que? Um antidepressivo? É um ansiolítico? Né? Geralmente eles dão os dois. O antidepressivo, ele vai estar equilibrando os neurotransmissores, tá? Geraldo, eu fico com mania de medir pressão. Não pode. Por quê? Porque, na verdade, é um controle que você tem. Quanto mais você medir a pressão, mais alterada a pressão vai ficar. Entendeu? Porque você vai estar ansioso e você vai estar com tensão também muscular. Então, não vai adiantar você ficar medindo toda hora. Entendeu? Então, assim, esconde esse aparelhinho de pressão, porque não adianta nada você ficar medindo toda hora. E, às vezes, assim, essa tensão muscular que a gente sente no final do dia, geralmente acontece por uma ansiedade basal. Uma coisa que eu sempre explico para vocês, tá? Essa ansiedade basal de repente, assim, dores no corpo inteiro, geralmente na nuca, né, nos ombros, onde a gente, né, tensiona mais. A pessoa fica muito irritada, a pessoa não consegue ficar, sei lá, numa luz assim muito clara, não consegue conversar, tá? Então, assim, essa ansiedade basal geralmente acontece no final do dia. Geraldo, fiz compra ano passado, deu alterado. Não, fiz o quê? Um mapa, né? Você diz? Deu alterado, mas é lógico que vai dar alterado. Você está ansioso, você está tenso, você entendeu? Então, o que a gente tem que buscar, gente? Em primeiro lugar, é equilíbrio no nosso cérebro. Como é que a gente busca esse equilíbrio no nosso cérebro? Com técnicas que o psicólogo vai estar ensinando para vocês dentro do processo terapêutico e tomando a medicação com o psiquiatra para estar equilibrando os neurotransmissores, tá? Agora, o que vai acontecendo, por exemplo, com uma pessoa que eu vejo muito comum, né, na internet, a pessoa fala assim, não vou fazer tratamento, não quero saber, eu mesmo vou me cuidar, eu mesmo vou sarar e pronto, acabou. Com o passar dos anos, tá, ou passar dos meses, vai piorando. Então, assim, de repente, a pessoa que sentia uma vez só uma crise, sei lá, uma vez por semana, vai começar a sentir todos os dias e, às vezes, várias vezes durante o dia. Então, ela pode começar no grau leve, porque não começou a fazer o tratamento, passa para o grau moderado, né? O grau moderado é, de repente, assim, a pessoa até consegue ir para o trabalho, mas ela vai ter várias crises no trabalho, tá? De repente, ela pega o carro, vai ter uma crise dentro do carro. De repente, está lá no ônibus ou no metrô, vai ter uma crise também no metrô ou no ônibus. E aí, isso vai piorando, a ponto da pessoa entrar no estado grave. O estado grave seria o quê? A pessoa não sair de casa. Eu já tive paciente que às vezes não conseguia nem pegar o telefone, ficava com medo de falar. Às vezes, eu tive já pacientes assim, que foram, né,
chegaram num estado grave no consultório e que só ficava dentro do quarto. Não ia até o banheiro, porque tinha medo de ir até o banheiro. Né? Porque aí fazia as necessidades também, sabe, dentro do quarto, gente. Então, assim, é uma doença, né? A gente coloca como um transtorno, tá? É um transtorno mental que a gente precisa cuidar, a gente precisa de ajuda. Então vamos buscar ajuda, vamos tirar essa coisa da vergonha, sabe? Do medo, do receio. O psiquiatra não é médico de louco, não. Eu acho assim, infelizmente, né? Por exemplo, esse ano é ano eleitoral. Então a gente precisa tomar cuidado muito bem em quem a gente vai estar votando. Sabe, eu sinceramente eu não gosto dessa coisa de falar de partido, nada disso. Eu acho que a gente precisa se preocupar em pessoas que elas vão realmente fazer alguma coisa na área de saúde mental. Sabe, eu acho que assim, são políticos que precisam fazer alguma coisa na área de saúde mental. Eu vejo muita gente jogada, muita gente que às vezes está no interior, não tem acesso. Ou às vezes começa num grupo, que nesse grupo às vezes tem esquizofrênico, que, né, eu acho assim um absurdo misturar, né, vários transtornos assim. Esquizofrênico, às vezes uma depressão profunda, tá? Com síndrome do pânico. Às vezes a pessoa começa no grupo e fala assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Então não vai se sentir muito beneficiado. Não tem psiquiatra para atender, não tem psicólogo para atender. Né? Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que a nossa saúde mental está péssima. Psiquiatra a gente deveria ter livre acesso para as pessoas. Psicólogo a gente deveria ter livre acesso para as pessoas. Né? Então, hoje, eu acho que assim, vamos tentar pensar em quais são esses políticos, né, que a gente vai estar colocando lá no poder, porque depois a gente não consegue, não dá para reclamar. Tem que ser políticos que eles realmente, lógico, acontece o seguinte, antes eles prometem tudo, né? Depois que entram eles não fazem nada, infelizmente, né? Então a saúde está péssima, eu estou falando da saúde mental, mas a saúde de uma maneira geral está péssima. Eu vejo pessoas que vão em postos de saúde, não tem medicação, tá com falta de medicação, entenderam? Então a gente tem que buscar isso, a gente tem que se mobilizar no sentido da gente realmente chegar para esses políticos e falarem, não, eu preciso de terapia, eu preciso de psicólogo naquele posto de saúde, eu preciso passar no psiquiatra e ter um atendimento de qualidade, tá? Porque às vezes eu vejo assim, tem muitos médicos que, pelo amor de Deus, tem que voltar, né, para a faculdade. E muitos psicólogos também, que, pelo amor de Deus, tem que voltar para a faculdade para estudar, entendeu? Para fazer um trabalho sério. Então a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? VCRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, não passe em qualquer lugar. Não, de repente uma pessoa que promete para vocês, vou te curar em 2 sessões, nem vá. Porque vocês vão gastar dinheiro à toa. É um profissional que é antiético, é um profissional que realmente está falando mentira, e é um profissional que não vai te ajudar. Né? Márcia, saúde pública está um caos mesmo. Sim, com certeza. Né? Tá péssima. Qualidade dos médicos, péssima. Sabe? Não tem medicação. Não... Você vê, hoje eu estava vendo numa reportagem, né, o hospital lá da USP, pelo amor de Deus, está jogando as moscas, né? Viviane, Florais resolve? Então, Viviane, isso que eu vou falar novamente. Essas coisas, né, elas vão estar ajudando, mas não vão resolver o problema. Né? Floral pode resolver? Pode, depende do grau que você está. Mas quem vai resolver é uma terapia que vocês têm que fazer com o psicólogo. Ele estudou 5 anos o psicólogo, tem todo, sabe, um aprimoramento durante anos, né? Para que realmente ajude no trabalho com vocês, tá? Então, a acupuntura pode ajudar? Pode, são tratamentos alternativos, são coadjuvantes no tratamento principal. Passou, deixa eu ver aqui, passou rápido.
que temos sintomas visuais às vezes, sinto, parece que meu corpo quer travar, o que eu faço para passar ou não? Então, eu não sei se, Benevite, né? Eu não sei se você faz tratamento com psicólogo e faz tratamento com psiquiatra, tá? Porque na hora da crise, o profissional que está te atendendo, ele precisa estar te ensinando técnicas. Por exemplo, isso eu estou falando mais da minha experiência clínica desses 35 anos de trabalho, tá? Eu ensino a técnica do treinamento autógeno. Porque nesse condicionamento mental dessa técnica, a pessoa, ela consegue equilibrar todos esses sintomas ruins que vocês sentem, taquicardia, sudorese, né, as extremidades geladas, a pressão arterial, o batimento também cardíaco, a pessoa consegue controlar. Então, a pessoa faz um trabalho até preventivo, às vezes até para não chegar numa crise. Quando chega numa crise, a pessoa realmente tem essa condição mental de saber lidar com essa crise. E o que é importante também, de repente, às vezes, né, pessoas que não estão fazendo ainda os tratamentos adequados. Então, sei lá, a pessoa está com medo às vezes de sair de casa. Então, começa a se questionar, mas por que eu estou com esse medo? Né? A gente precisa modificar a nossa cognição, tá? Porque fica assim, aquelas impressões negativas no nosso cérebro. Então, a gente precisa começar a questionar, começar a entrar na consciência, na realidade da situação, para vocês quebrarem esse ciclo, tá? De às vezes desses sintomas negativos. Então comece a questionar, mas por que eu estou com medo de sair de casa? Mas eu estou com medo de ter uma crise. Mas espera aí, mas se eu estou tomando medicação eu não vou sentir uma crise? Mas eu também estou fazendo a terapia, então se eu estou fazendo a terapia eu também não vou estar sentindo a crise, eu estou entendendo porque eu estou com esse medo, eu estou entendendo porque que realmente, né, eu estou com essa dificuldade de sair de casa. E o profissional, né, ele dentro às vezes de várias técnicas, tem a técnica da terapia cognitiva comportamental, né, a terapia de exposição, são várias técnicas que a gente vai utilizando de acordo com o diagnóstico, de acordo com o grau do paciente, tá? Que vai estar ajudando esse paciente a sair de casa aos poucos, mas não assim, sendo empurrado, entendeu? No sentido de, nossa, eu tenho que sair de qualquer jeito. Não. A pessoa tem que se sentir segura, tem que se sentir equilibrada para estar saindo aos poucos de casa. De repente dá uma volta só no quarteirão, entendeu? Volta para casa, começa, né, a entender como é que está o batimento cardíaco, a respiração, entendeu? Para a pessoa começar a fazer também essa autoanálise, que é muito importante. Você faz tratamento? Que bom! Porque temos sintomas visuais. Isso é muito comum por causa do quê? Por causa da ansiedade. Então, às vezes, tem pessoas que ficam com a vista turva, ficam com a vista embaçada. A pessoa não consegue enxergar direito, ela não consegue ter o foco, entendeu? Porque, assim, tem um desequilíbrio químico no cérebro. Então, se você está fazendo tratamento com o médico, está tomando a medicação, vou colocar, qual é o seu nome? Esse é seu nome mesmo ou eu posso te chamar de, né, não sei, Benite, né? Me fala. Se eu estiver falando errado, me fala, tá? Oi, Marcelo, tudo bem? Temos um farmacêutico aqui, ó. Marcelo depois vai estar me ajudando, né? Que eu estou tentando formar um outro grupo. Na verdade, assim, o que eu queria colocar para vocês, que muita gente me conhece, outras, né, ainda não me conhecem. Eu presido uma ONG que chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico, tá? São trabalhos presenciais aqui em São Paulo que a gente faz, né? Oi, Marcelo, estamos aí. Obrigada, Marcelo, viu? E o Marcelo assim, é um ótimo profissional, né? Ele pode estar ajudando nessa questão, né, de medicações, né, de dúvidas, mas aí vai ser um outro momento que a gente vai estar conversando sobre isso, né? Então, na verdade, a Associação Nacional da Síndrome do Pânico, o que a gente faz? Nós fazemos trabalhos de grupos de autoajuda. Então, assim, é um trabalho durante 2 meses, uma vez por semana, aqui em São Paulo, tá? Hoje eu estou aqui, pertinho do metrô Santa Cruz, né, na Rua Padre Machado, 455, conjunto 92. Então, geralmente, para onde eu estou, eu faço os grupos da associação, tá? Fazemos grupos de orientação familiar também.
Porque nesses grupos de orientação familiar, na verdade, a pessoa ela vai ter condição de entender o que ela precisa fazer para ajudar, né, esse paciente. Tenho que ser compreensiva? Tem que ir junto no médico? Tem, né? Eu acho que todo um processo, até esse paciente ele se sentir seguro para ele ir até o médico, tá? Ou para ele ir na terapia. Então, esse familiar, ele precisa também ajudar. Né? Existe todo um trabalho familiar, não é só com o paciente, tá? E como assim? A associação, nós fazemos esse trabalho de grupos de autoajuda aqui em São Paulo. Eu pensei, na verdade, né, estou formando ainda toda uma ideia, né, como a gente pode estar fazendo, de fazer uma extensão desse trabalho da associação também na internet, tá? Quando eu conseguir concluir tudo isso, né, com calma, com tranquilidade, aí eu vou estar passando para vocês, né? E de repente o Marcelo, né, que é um ótimo profissional, né, ele é farmacêutico, ele vai estar, de repente, também ajudando com alguns textos a respeito dessa questão da medicação, né? Que vocês adoram falar de medicação, né? Quando a gente fala, ó, tem cura. Quando eu coloco, às vezes, depoimento de paciente que está curado, ninguém curte. Ninguém quer saber. Quando alguém chega e fala assim, olha, tô tomando tal antidepressivo. Ah, alguém tá tomando? Aí, nossa, enche de curtidas e uma pessoa falando em cima da outra. Não adianta, gente. Uma coisa que eu falo para vocês. Não adianta a gente tá conversando com outras pessoas a respeito de medicamento. A gente só pode conversar com profissionais que estão habilitados. Não é, Marcela? Com profissionais, com farmacêutico que entende, né? Que vai realmente responder a coisa certa para vocês, entendeu? Com o psiquiatra também de vocês, que vai estar respondendo a coisa certa para vocês. Não uma outra pessoa que está tomando outra medicação ou já tomou essa medicação e às vezes não se deu bem. Isso não vai servir de parâmetro. Então, eu acho que é importante, gente, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa se respeitar muito e respeitar as outras pessoas, né? Às vezes, o que eu percebo também, né, na internet, porque eu sou da época que não existia internet. Eu comecei nessa época, né? Mas a gente vai se aprimorando. Na verdade, as pessoas nem leem direito às vezes, né? Eu vejo muita gente colocando posts assim no sentido de melhorar, sabe, seu dia, de repente dar uma orientação para vocês, a pessoa não consegue nem entender o que está escrito. E às vezes a pessoa está num momento tão ruim que aí começa a falar um monte de comentários que às vezes não vão agregar absolutamente nada. São comentários às vezes desnecessários, né? São comentários que às vezes a pessoa está tão mal que ao invés dela ficar ali na internet falando um monte de coisas inadequadas, desnecessárias, ela tem que buscar ajuda com um profissional. A internet, ela serve para quê? Para a gente se ajudar, né? Como na associação. O que eu faço? É um grupo de autoajuda. Nesse grupo de autoajuda, a gente ensina várias técnicas. Não é as pessoas ficarem reclamando, ficarem falando, eu estou tomando essa medicação, não está dando certo. Que isso não vai ajudar as pessoas. É isso que vocês precisam entender. Eu entendo que às vezes é difícil o que vocês estão passando, tá? Viviane tem uma aluna bipolar, queria saber se tem cura, bipolaridade também. Viviane, qual a sua profissão? Não sei, é assim, essa aluna que quantos anos tem? Porque a bipolaridade, ela não tem cura, tá? A bipolaridade, a pessoa tem que tomar a medicação a vida inteira, né? Porque a pessoa ela fica num estado mental, por isso que assim, se for uma criança, ela precisa professora, tá? Então precisa, não sei se é professora particular ou professora do estado ou da prefeitura, que às vezes é pior, né? Porque às vezes, né, os psiquiatras, e hoje os psiquiatras adoram dar também
que eu acho também errado, entendeu? Dar medicações fortes para as crianças, né? Eu acho que nesse momento, acho que tem que, sabe, ser trabalhado, né? Dependendo, lógico, do diagnóstico. Né? Que nem fobia, síndrome do pânico, adolescente, tá, Viviane? Então, assim, fala para essa mãe, né? Ela buscar realmente uma avaliação com um psiquiatra, rede particular, melhor ainda, né? Então, assim, pelo menos vai ter mais condição para ela fazer um tratamento adequado. Marcelo, sempre entender que a medicação, que a medicação leva pelo menos 2 semanas para começar a fazer efeito. Evitar de ler a bula, né? Marcelo, né? Às vezes leva, né? Leva bastante tempo. Então tem muita gente que às vezes começa, né? Marcelo, para quem tá entrando agora que não sabe, é um farmacêutico muito bom, tá? Então, assim, às vezes a pessoa começa a tomar medicação hoje, daqui a 2 dias, fala, ai meu Deus, tô sentindo esses efeitos colaterais. Eu não vou tomar mais a medicação. Tem que continuar, gente, não pode parar, porque se a pessoa para por conta, às vezes a pessoa vai ter uma crise muito mais forte. Então a gente precisa respeitar o quê? O nosso corpo, tá? Oi, Cristina, boa noite. Minha amiga de anos também. Marcelo, nos casos dos medicamentos de uso controlado, sim, né? Então, na verdade, depois, se vocês quiserem algumas dúvidas a respeito de medicamento, eu posso depois, né? Quando a gente for estender esse trabalho da associação, né, fazer um grupo na internet, aí eu vou estar avisando vocês, para quem quiser estar participando também, tá? Para estar interagindo e para a gente fazer um trabalho mais assim extenso, né? Não só as pessoas que moram aqui em São Paulo, porque a Associação Nacional da Síndrome do Pânico só tem aqui em São Paulo, né? Nós fazemos várias palestras informativas nas empresas, para que realmente às vezes as empresas não sabem lidar com o funcionário, às vezes no caso de afastamento médico. Então a gente dá todo esse respaldo também nas empresas, né? Nessas palestras, dando a informação necessária também, tá? Carol, em que momento um psiquiatra passa o diagnóstico? 1 ano de tratamento médico e terapia e nenhum diagnóstico? Não, Carol, tem alguma coisa errada. Porque assim, se você está passando no psiquiatra, ele tem que ter um CID, tá? É um CID assim, são as nomenclaturas de acordo com os transtornos mentais. Ele, por obrigação, ele tem que fazer um laudo psiquiátrico, tá? Psicólogo tem que fazer laudo também, tá? Um laudo psicológico. Eu, para os meus pacientes, eu faço um laudo, né? Que daí, geralmente assim, eu trabalho também com reembolso, e aí eu dou junto com os recibos. Mas para os convênios precisa ter um laudo psicológico também. Então, por exemplo, eu particularmente, tá, como psicóloga, quando o paciente chega na primeira consulta, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico. Então o paciente vai saber do que está sendo tratado. Mas se você está fazendo 1 ano, tem alguma coisa errada. Vai atrás do psiquiatra, atrás da sua psicóloga e pergunta direitinho, tá? Marcela, pessoal, eu preciso ir agora. Obrigada aí por tudo. Estou nas mãos de uma ótima profissional. Ai, obrigada, Marcelo. Você também é um ótimo profissional, viu? Obrigada aí pelas orientações. Carol, o laudo psicológico e psiquiátrico tem que ser dos dois, viu? Você tem como exigir isso. Você está fazendo um tratamento, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha de pedir, mas tem que pedir, tá? Viviane, já me neguei a mudar a medicação devido ao efeito colateral que li na bula. Hoje sei que é errar. Porque assim, né? Se a gente for ler a bula, gente, até por exemplo, uma criança, se você for dar um xarope, vai ter também efeito colateral, você entendeu? Então a gente não pode também ficar lendo a bula, né, ao pé da letra. Se o psiquiatra, ele te deu essa medicação, e se de repente você está sentindo um efeito colateral, o que você tem que fazer, Viviane? Você tem que conversar com o psiquiatra. Se esse efeito colateral, ele está te incomodando muito no dia a dia, você chega para ele e fala assim, olha, tem como modificar, sei lá, de repente a dosagem? E é muito comum mudar também a medicação, tá, gente? Às vezes o que eu percebo, que muita gente às vezes não vai mais no psiquiatra, fala, ele fica mudando a medicação, ou uma coisa que é errada, gente. Começa um tratamento com o psiquiatra, aí a outra chega aqui e fala assim,
E olha, eu tenho meu psiquiatra, é ótimo. O meu psiquiatra me deu uma medicação que foi ótimo para mim. Foi ótimo para ela, para o organismo dela. Você não sabe se vai ser bom para você. Aí o que acontece? A pessoa para o tratamento com esse psiquiatra e começa com outro psiquiatra. Aí o que a pessoa vai ter que fazer? Começa a contar toda a história de novo. Já imaginou vocês ficarem repetindo várias vezes a história que vocês estão sentindo? Para cada profissional é cansativo, né? Fora o que vocês estão gastando de tempo, gastando de dinheiro, né? Para quê? Então, o que a gente tem que fazer? Começa o tratamento com o profissional e vai até o fim. Mesma coisa com o psicólogo, gente. Às vezes o que eu percebo, na primeira consulta eu pergunto, já fez terapia? Já. Quantas vezes você fez? Por quantos anos você fez? Você entendeu? Porque às vezes a pessoa começa com uma, aí passa para outra, passa para outra, passa para outra e passa para outra. Não adianta absolutamente nada. Vai perder tempo, vai perder dinheiro. Por que não adianta? Porque assim, o profissional ele precisa de um tempo para entender o que está acontecendo com a mente de vocês. O profissional precisa de um tempo para modificar o lado ruim, o lado negativo, que gerou, de repente, esses transtornos, tá? O profissional, né, o psicólogo, ele tem que ter um tempo para que vocês comecem a mudar a forma como vocês encaram, né, todos esses problemas. Começar a mudar o quê? Esses comportamentos inadequados. E aí a pessoa vai se curar. Mas tem que começar e ir até o fim. Entenderam? E tem que ser com um profissional só. Se vocês fizessem isso, gente, ninguém estava aqui me ouvindo. Estava todo mundo curado. E uma coisa que também acho que é legal, né? Que é difícil, né? Eu sei que muita gente às vezes não coloca. Mas quem está bem, quem está se sentindo curado, vamos colocar mais posts, vamos colocar mais depoimentos, tá? Cíntia, doutora, me bota no grupo, tá? Né? Então, assim, quem quiser participar também da associação, depois eu vou estar colocando meu e-mail, porque a pessoa tem que entrar aqui em contato, aqui em São Paulo, tá? Para passar aqui na Associação Nacional da Síndrome do Pânico em São Paulo. Oi, Luísa! Quanto tempo? Tudo bom? Então, assim, pessoas que estão curadas, gente, coloque seus depoimentos. Isso vai ajudar muito mais as outras pessoas do que às vezes só ficar falando das coisas ruins, dos sintomas, do remédio que às vezes não tá dando certo. Eu tô sentindo efeito colateral. Isso não vai estar ajudando as outras pessoas, porque vocês sabem, né? Vocês começam a colocar e vai descendo os posts. Quem está entrando agora e vê essas coisas, nossa, assusta, né? Com certeza. Então não vai ter uma ajuda mútua. Viviane, queria muito minha primeira psiquiatra e psicóloga. Matando saudades, Luísa. Nossa, quanto tempo, a Luísa, ó. Conheço de anos. Eu tenho pacientes que, olha, já vi casar com filhos. Isso que é legal, né? A gente vê, sabe, todo esse processo que eu participei, sabe, da pessoa tá bem, né? Tá curada, é legal. Giovana, doutora, sinto tanta dor no peito e uma tristeza enorme. Me sinto só. Não sei explicar, uma angústia terrível. Então, sabe o que acontece? Isso é muito comum, essa angústia, né? Vamos assim, a gente fala, Giovana, que um aperto aqui no peito, sabe? Aquela sensação de medo que não passa, né? Então, assim, a gente tem que buscar ajuda. Quanto mais rápido vocês começarem o tratamento de vocês, tenho certeza, mais rápido vocês vão estar curados, mais rápido vocês vão estar aqui, né? Como, de repente, Neuza, que está curada, né? Que geralmente ela coloca uns vídeos explicando sobre isso. Eu acho que quem está curada tem que ajudar as outras pessoas, né? Quem está curado, que já passou por momentos tão difíceis, por que não escrever um texto, né? Para estar ajudando os outros, porque de repente a pessoa está tão ruim e começa, né, a ver, por exemplo, no grupo na Associação Nacional da Síndrome do Pânico, a gente faz muito isso, entenderam? De repente a pessoa não está se sentindo bem, mas olha a outra e fala, puxa, mas a outra não saiu de casa, agora ela está se sentindo melhor. Poxa, se ela está se sentindo melhor, por que ela chegou nesse estágio? De repente ela está fazendo uma terapia, de repente ela está fazendo um tratamento com um psiquiatra, olha só como ela está melhor. Então eu vou também conseguir.
Então a gente precisa trabalhar com o nosso lado positivo do nosso cérebro. Eu falo sempre isso para vocês. O nosso cérebro a gente tem que trabalhar 24 horas por dia, tá? Até antes de dormir. A gente mentalizar as coisas boas que a gente vai querer para o dia seguinte também. Rosemary, eu estou no meu limite, não consigo ver sair. Então, Rosemary, não fica assim, vai buscar ajuda, sabe? Não existe essa coisa, ai, nossa, não vai ter saída, nada vai dar certo. Tem que buscar ajuda. Vai buscar ajuda com um psicólogo, vai fazer uma terapia legal, né? Vai pensar em suicídio não adianta, Rosemary, sabe? Acho que tem momentos da vida da gente que a gente, em primeiro lugar, né? Chegar para a família e falar assim, olha, você pode ir comigo? Eu não estou conseguindo sair de casa. Vai alguém junto, vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Tenho certeza que você vai se sentir bem e vai sair de toda essa fase ruim, viu? Jocilene, boa noite. O meu psiquiatra me deu um atendimento para o tempo indeterminado. Eu tenho direito a um atendimento? Claro que você tem, né? Uma coisa que vocês precisam ir atrás, gente. Oi, Karina, boa noite. Vocês têm direito nos convênios médicos. Desculpa. Quem tem convênio médico, existe já uma lei que não tem essa coisa de estipular uma quantidade de sessões por ano, viu? Apesar que muitos convênios ficam ainda brigando com isso, mas isso já é lei, tá? Vocês têm que ir lá no convênio, essa coisa, 12 consultas por ano. O que são 12 consultas por ano? Nada, né? Tem que ir lá e vocês têm que fazer o tratamento, não existe esse número limite, tá? Isso é lei. Então, vá atrás do seu convênio e procura verificar essas questões, viu? Que isso é muito importante também, né? A gente não vai atrás, né, dessas coisas que é de direito nosso também, né? Oi, boa noite, Luiz. Tá? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Equilibrar a nossa mente e respiração. Né? Tem muita gente que na hora da crise vai respirar rápido e curto, porque assim, vai realmente cortar a oxigenação, sabe, no organismo, sabe, nas células do corpo, no cérebro, por isso que dá tontura, a vista fica turva também, né? Em função da ansiedade, acontece várias coisas no nosso organismo também, tá? Tem muita gente que às vezes vai adquirindo uma gastrite, né? Em função do suco gástrico que vai ficando mais ácido, entendeu? Então, precisa realmente buscar um tratamento adequado. De repente, às vezes tem refluxo, a pessoa às vezes sente uma bola, né? Aqui na garganta, não consegue se alimentar direito, começa a emagrecer também em função disso. Então, gente, a gente precisa cuidar da nossa mente e do nosso corpo, com muito carinho, com muito respeito e respeitar o nosso próximo também, né? Isso que eu falo, quando vocês lerem algum post legal, de repente, ao invés de a gente falar coisas ruins, vamos falar coisas boas. Se não tiver uma coisa boa para falar naquele momento, se está num momentinho muito ruim, então não coloca nenhum post ali, sabe, ruim, negativo. Porque não vai estar ajudando nem a você e nem as outras pessoas também, né? Jocilene é um atestado, né? Médico para auxílio doença, que o meu médico me deu para colocar no INSS. Eu tenho direito? Claro que tem. Claro que tem. Você tem que passar em perícia médica. Então, provavelmente você está afastada do trabalho, né? Então, você vê lá no seu trabalho direitinho, entendeu? Que você tem esse direito, você tem que buscar, né? Esses direitos a gente, às vezes, sabe, não vai atrás. E a gente tem que buscar os nossos direitos. Já os que tem já são péssimos, né? Mas a gente tem esses direitos também legais, entendeu? Então, vocês têm que ir atrás de vocês irem buscar essa ajuda também ou a pessoa que está em afastamento médico, entendeu? Aí precisa entrar no INSS, né? Tem um auxílio doença, tudo isso. Tem que ir atrás. Vai no RH da sua empresa, né? Conversa com eles, com esse laudo psiquiátrico e com o laudo psicológico também, que seria importante, tá? Quem está fazendo a terapia, por isso que é importante também estar fazendo a terapia nesses casos. Aí passa na perícia médica para de repente vocês conseguirem esse auxílio doença, que também é muito importante e vocês também precisam, né? Cada caso é um caso. E aí também teve gente que perguntou, existe cura, né?
E quanto tempo, né, para a doença melhorar? Então, o tempo, gente, varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um tempo diferente do outro, tá? De repente, você fala, ah, mas então tá. Então aí, porque geralmente a ansiedade é muito grande, né? Então quando chega, fala assim, escuta, mas eu vou ficar só 2 meses, pelo amor de Deus, eu quero já estar curado em 2 meses, né? E às vezes vamos assim, a pessoa tem 30 anos. Aí fala assim, mas espera um pouquinho. Se você tem 30 anos, eu vou ter que trabalhar seus 30 anos para entender tudo o que aconteceu e para modificar o seu pensamento ruim, negativo, e para modificar o seu comportamento que é inadequado, que geralmente gerou, né, de repente, esse transtorno. Então leva um tempo. Então, para cada pessoa é diferente, tá? Uma pessoa para melhorar, de repente vai levar, sei lá, 6 meses, uma pessoa vai levar 4 meses, ou às vezes a pessoa vai levar 2 meses, vai levar, né, 8 meses, ou 1 ano, depende, cada pessoa é diferente da outra, não existe um padrão, né, para todos, tá? Assim, no meu caso, pela minha experiência clínica, com a técnica do treinamento autógeno, a pessoa já sente essa melhora. Porque ela está fazendo um trabalho mental todos os dias em casa, entenderam? Não é só uma vez por semana aqui comigo. Então, a melhora, ela é mais rápida, tá? E com outras técnicas que eu uso também. Eu estou enganada muito com remédio. Eu estou com uma perícia agora no dia 5. Estou com muito, acho que medo, né, Juscelino? Então, Juscelino, não tenha medo, né? Eu acho que assim, é direito seu. Vá sem medo, né, na perícia, leva o laudo direitinho, leva o laudo psicológico também, pede para sua psicóloga, tá? Se você estiver fazendo terapia, porque é importante também os 2 laudos, né? Porque um vai estar complementando o outro, e tem que ser o mesmo CID, entendeu? O CID, na verdade, assim, são nomenclaturas, né, de todos os transtornos mentais. Então tem que bater o mesmo CID do psiquiatra com o CID do psicólogo. E aí você consegue tranquila esse auxílio doença. Não tenha medo. Acho que assim, o medo, na verdade, paralisa a gente. O medo, na verdade, faz com que a gente não vá para frente, que a gente não realize os nossos sonhos, os nossos desejos. Todos nós temos esse poder mental, da gente ir atrás dos nossos sonhos e dos nossos desejos, né? Da gente se sentir motivada para a vida, para a gente se sentir feliz. É isso que a gente tem que buscar. Felicidade, prazer na vida. E é assim que a gente tem que estar pensando todos os dias, tá? Tenho certeza. E quanto mais vocês pensarem assim, fazendo os tratamentos com o psiquiatra direitinho, tomando a medicação, fazendo o tratamento com o psicólogo, fazendo a terapia direitinho, indo até o fim nos tratamentos, vocês vão buscar esse prazer, essa felicidade na vida. Isso que vale a pena, né? A gente viver em função dos nossos medos, dos nossos problemas, sabe? Não vai resolver nada, né? Então, assim, infelizmente a gente está chegando ao fim, tá? Geralmente as nossas lives são de 1 hora. Eu vou tentar agora retomar uma vez por semana, vou estar sempre avisando antes, né? E, assim, as pessoas que eu não consegui responder agora, fiquem tranquilas, tá? Quem já me conhece sabe que eu vou ter um tempo, eu vou tirar para ver cada um, responder cada um. E de repente, assim, várias questões, várias dúvidas que vocês tiverem também, a gente pode estar respondendo nas próximas lives, tá bom? Então, assim, fiquei muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Espero que eu tenha ajudado, né? Compartilhem com seus amigos, né? Eu acho que assim, pessoas que nesse momento às vezes estão no trabalho, né, não conseguiu estar assistindo, compartilhem com seus amigos, né, para eles também terem um pouco de informação. Acho que é mais fácil a gente ter. Cristina, amigo, você é meu. Que legal. Obrigada. Você é suspeita. Né? Então compartilhe com seus amigos, né? Porque eu acho que quanto mais orientação a gente tiver, melhor. Vamos para 2 horas de live? Risos. Olha, bem que eu queria, gente, mas não dá. Pelo menos uma vez por semana, 1 horinha, eu sei que vai estar ajudando bastante vocês, tá? Coloquem várias dúvidas aqui. O que vocês querem nas próximas lives, né? Focar mais alguns outros assuntos. A gente está aqui para tentar ajudar cada vez mais vocês, tá bom? Depois eu coloco, assim, os meus contatos. Quem quiser passar
também na Associação Nacional da Síndrome do Pânico, aqui em São Paulo. Eu vou estar passando aí para vocês, tá bom? Eu aguardo vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Saiam de casa, aproveitem, sabe? Saiam com a família, vão se divertir, vão buscar prazer, vão buscar felicidade, né? E com certeza vocês vão se sentir bem, tá bom? Espero vocês semana que vem, gente, tá? Muito obrigada, viu? Beijo para todos.